Olá, bem-vindos ao módulo 5 e neste módulo vamos ver como trabalhamos com ficheiros em C++. Então, só para resumir, os ficheiros já sabem que são arquivos que vão servir para armazenar dados na memória principal, fora da memória principal do computador, por exemplo, em pens ou em discos. Quando é que nós devemos utilizar os ficheiros? Quando as informações são muito numerosas para caber na memória principal ou quando temos necessidade de guardar dados de forma permanente. Então, nós para trabalhar com ficheiros, nós vamos utilizar a palavra stream, portanto, vamos utilizar a biblioteca fstream, e é só para indicar o que é que significa stream. Portanto, stream é usada para indicar fluxo de bytes. Ou seja, todo objeto que tem a capacidade de receber e transferir bytes de ou para a memória do computador é chamado de objeto stream. Por exemplo, o CIN e o COUT são dois exemplos de objeto stream porque eles têm a capacidade de transferir bytes do computador para fora, para fora, portanto, para o teclado. Então, em C++, nós vamos utilizar então a nossa biblioteca fstream, portanto é necessário incluir a biblioteca fstream para trabalharmos com ficheiros e temos três classes que nos permitem lidar com ficheiros. Temos a classe offstream, off é de output, ou seja, permite-nos gravar o nosso ficheiro num dispositivo externo, e stream, e vem de input, portanto permite-nos fazer a leitura desses ficheiros, e temos a classe fstream que nos permite ler e escrever ficheiros. E nesta primeira videoaula vamos ver a nossa classe offstream, ou seja, para escrever em ficheiros. Como é que trabalhamos com ela? E então, para trabalharmos com esta classe, nós devemos criar, a primeira coisa que devemos fazer é criar então uma variável do tipo desta classe, portanto, do tipo offstream. Portanto, temos aqui ficheiro alt, que é uma variável do tipo da nossa classe offstream. Depois, para criarmos o nosso ficheiro e fazermos a abertura, caso ele já exista, utilizamos o nome da nossa variável, que é ficheiro alt.open, e depois pomos entre parênteses o nosso nome de ficheiro que nós queremos criar ou abrir. E no final devemos sempre fechar, portanto devemos utilizar o close para fechar a ligação ao nosso ficheiro. Para guardar dados no nosso ficheiro, fazemos como fazemos com o CIN e com o COUT, portanto, só que em vez de escrevermos CIN ou COUT, usamos o nome da nossa variável e utilizamos os operadores de inserção e escrevemos depois o texto que queremos escrever no nosso ficheiro. Portanto, é assim que fazemos. E então vamos aqui ao nosso compilador e vamos ver isto como se faz na prática. Aqui, abrir o compilador. Então, temos então, a primeira coisa que temos que fazer, vou só aqui ampliar um bocadinho, incluir então a nossa biblioteca fstream, portanto, fstream, portanto, para podermos utilizar as classes que a gente quer então utilizar, e então vamos ver então a primeira classe, que é a classe offstream. Offstream. Portanto, O de out, saída. Portanto, permite-nos gravar no nosso ficheiro. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é, então, criar variável do tipo offstream. Portanto, vamos então, offstream, está mal escrito, offstream, está aqui, falta o F. Então, offstream, vamos criar então uma variável, vou-lhe chamar arquivo, vai ser então do tipo offstream. Depois vamos então fazer a abertura, ao caso ela ainda não ele ainda não exista, vamos criar então um arquivo e dar-lhe um nome. Portanto, vamos criar então o nosso arquivo, ou abrir, criar arquivo,
criar fecheiro, ou abri-lo caso ele ainda não exista. Então, vamos fazer então offstream. Desculpa lá, arquivo .open, open, e agora vamos dar nome ao nosso fecheiro. Vou-lhe chamar fecheiro.txt. Vamos aqui. E agora vou correr. Primeiro, antes de mais nada, vou mostrar que dentro da nossa pasta deste arquivo ainda não existe nada, nenhum fecheiro. E agora vou correr o meu programa e vão ver que o fecheiro já vai ser criado. Vamos aqui, a minha pasta. Só agora é que foi. Portanto, vê, neste momento o meu fecheiro já existe. Claro que ele não tem nada, mas ele já foi criado a partir do momento em que eu criei, que eu corri o meu programa. Portanto, vamos aqui continuar. Como vê, ele não tem nada, mas ele já foi criado. Então agora, como é que eu escrevo escrever no fecheiro? Escrever no fecheiro. Então, para escrever, vamos pôr então arquivo, o nome da nossa variável, os caracteres de inserção, e agora vou então escrever guardar no fecheiro. No fecheiro. Pôr um /n para mudar de linha. Pronto, então eu vou escrever no meu fecheiro esta frase. Vamos correr novamente e vamos verificar se realmente escreveu. Um minuto. Agora um bocadinho. Já está. E então vamos lá verificar na nossa pasta se realmente escreveu no nosso fecheiro. Parem, já está escrita a frase que eu pretendi. E então o que é que acontece se eu voltar, se eu agora escrever outra frase no fecheiro diferente? Portanto, se eu agora aqui escrever o FCD 0810 programação em C++, portanto, o que é que vai? E vou correr novamente o meu programa. Tenho que aqui parar e vou correr novamente aqui o meu programa. Aqui bem, esperar um bocadinho. Já está. Vamos lá à nossa pasta e ver o que é que ficou. Ora, vamos abrir o nosso fecheiro. Reparem, o que é que acontece? Da maneira que eu fiz, portanto, da maneira que eu criei o meu fecheiro, sempre que eu escrever uma coisa nova, ele vai-me substituir o existente. Então, como é que eu faço se eu quiser acrescentar conteúdo ao meu fecheiro? Então, é assim, tenho que indicar, quando faço a criação do meu fecheiro, que quero adicionar sempre que eu queira adicionar, sempre que eu queira escrever, sempre que eu adiciono um texto, eu não quero que substitua e sim adicione ao texto já existente. Então eu tenho que indicar aqui que vou fazer um app, ou seja, uma adição de texto novo àquilo que eu já tenho. Portanto, eu vou agora aqui escrever mais uma nova frase e vão ver que em vez de substituir o que já tinha, ele vai escrever na linha de baixo os novos conteúdos. Portanto, e agora vou pôr Tech Design e não apaga o que lá tinha anteriormente. Vou aqui escrever mais outra frase. Vou aqui escrever o Ava Tech Design. Mais outra frase. Classe offstream. Classe offstream. Fecheiros.
saída de dados com fecheiros. Portanto, eu agora vou correr novamente e vamos verificar que ele vai adicionar estas 3 frases ao que já tínhamos no nosso fecheiro. Portanto, vou correr novamente. Só aguardar um bocadinho. Um bocadinho lento. Vamos ao nosso fecheiro e, como veem, tenho a minha primeira frase que eu escrevi no fecheiro anterior, tenho mais a frase Tech Design, Ava Tech Design e depois esta última que eu escrevi. Portanto, como veem, se a gente quiser adicionar ao conteúdo que já existia, só temos que incluir mais estas expressões para conseguirmos adicionar mais conteúdo. No final, o que é que devemos sempre fazer? Fechar o nosso fecheiro. Fechar o nosso fecheiro. Então, como é que nós fazemos para fechar? Vamos fazer, então, arquivo, o nome da nossa variável, ponto close. E devemos sempre fazer isto quando acabamos de utilizar o nosso fecheiro, sempre. Portanto, vou aqui, correr, e está feito.